Graça e paz, queridos irmãos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Filipenses 4, versículos 4 e 5, nós lemos: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Desejo aqui expressar a nossa gratidão por essa igreja nos receber, aderir à campanha de missões mundiais. Missões precisa de bastante engajamento e amor de toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de meditarmos um pouco na palavra, eu gostaria de me apresentar para que vocês conheçam um pouco mais da minha família e do nosso projeto em missões mundiais. Meu nome é Eliel, eu sou pastor, missionário, sou casado com a Aide Gomes, que é uma missionária, uma enfermeira muito apaixonada por missões, tem uma história grande em missões de toda a família dela também. A Aide está grávida de 8 meses e meio e logo nós vamos receber a Sofia, a nossa primeira filha. Somos missionários desde 2009 e trabalhamos nesses 11 anos com acolhimento a crianças e adolescentes no sistema de casas-lares. Nós damos a elas uma família, um lar, e garantindo seus demais direitos fundamentais da criança, para que se tornem cidadãos completos aqui na Terra e cidadãos dos céus também. Nos últimos 5 anos, moramos numa ilha caribenha, onde está localizado o Haiti. E ali nós coordenamos o trabalho da Vila da Esperança. Algumas características do Haiti, para que vocês conheçam um pouco daquele país, é que o país ele tem a sua maioria cristã católica. Porém, algumas igrejas evangélicas experimentam um grande crescimento nos últimos anos, e em especial após o terremoto de 12 de janeiro de 2010, que muitos de nós ouvimos falar. Essas igrejas possuem raízes extremamente frágeis ainda. São permeadas por crendices e certos rituais do voodoo, cujos elementos são por vezes sutis e o povo não percebe. O voodoo, propriamente dito, representa atualmente uma pequena parcela da população. Eu mencionei há pouco tempo que a Aide está grávida e a Sofia foi encomendada lá no Haiti. E ela deve nascer no Brasil, onde nós estamos agora, já há alguns meses aguardando. E esse é um momento de transição da nossa família, com muitas mudanças, inclusive de campo. Gostaríamos que os irmãos orassem por nós nesse sentido. Outro fato importante sobre o Haiti, que não posso deixar de mencionar, é a colocação daquele país no que se convencionou chamar de ranking da alegria. O Haiti, em 2019, ocupava o 10º lugar entre os países mais infelizes do mundo. É uma triste realidade. O Brasil não está tão longe, o Brasil está em 32º. Mas será que nós fomos criados para ser infelizes? Claro que não. A infelicidade afeta negativamente a nossa saúde física, mental e espiritual. Precisamos buscar no Senhor a fonte da nossa alegria, pois a palavra de Deus afirma que a alegria do Senhor nos fortalecerá. Queria que os irmãos pudessem ler comigo, puderem abrir as suas Bíblias, livro de João, o Evangelho de João, capítulo 2, João 2, versículos de 8 a 11. Vamos ler então. Agora
Encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias, disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores, e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora. Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre da sua glória. E os seus discípulos creram nele. O vinho, na passagem bíblica, no texto bíblico, o vinho, nos tempos de Jesus, era um símbolo muito forte de fartura e alegria. Então, o vinho no casamento era muito mais do que uma bebida, significava um brinde à beleza e à poesia do casamento. Era ter fartura e alegria de fato na própria vida, na casa dos noivos, né? E no casamento. Nós não podíamos ou não podemos permitir que Jesus esteja ausente dos nossos casamentos, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, negócios. Jesus Cristo é o nome dos nomes. Deseja fazer parte da nossa rotina. Não podemos permitir estarmos longe dele, deixarmos o nosso casamento sem essa presença maravilhosa. Jesus deseja trazer coisas novas, trazer paz, alegria. Os seus ensinos tratavam de salvação e de vida plena, e ele deseja tratar disso com cada um de nós. Dentre muitas passagens que falam da alegria da presença de Jesus, nós podemos citar Marcos, por exemplo, capítulo 11, quando as pessoas fizeram aquele tapete com mantos, com palmas, com ramos, cobrindo o caminho por onde passaria Jesus. Jesus estava entrando em Jerusalém e a multidão o aplaudia e dizia a ele: seja bem-vindo, bem-vindo à nossa cidade, bem-vindo à nossa vida. Eles gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. São passagens maravilhosas que retratam essa alegria contagiante que vinha com Jesus, com a presença de Jesus. Jesus traz consolo na angústia. O mundo tem passado por uma grande aflição, todos sabem, né? O coronavírus atualmente. Parece que todos entramos juntos no famoso Vale da Sombra da Morte. Quando você leu no Salmo 23, você afirmou: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o momento de nós afirmarmos a nossa fé em Jesus, cujo cajado nos consola. Não temerei mal algum. É a presença do Senhor. Uma pandemia trouxe grande destruição à saúde pública, à economia dos países. Nós vemos vídeos brotando na internet com mensagens bíblicas, músicas de consolo, todas elas apontando para Cristo. E isso nos traz alguma esperança. Pessoas que se unem através de canções entoadas entre as janelas de um prédio, em diferentes prédios do condomínio. E Jesus dá consolo e alegria. Assim também, lá no Haiti, a nossa equipe da Junta de Missões Mundiais, nesses últimos 5 anos, trabalhou com acolhimento infantil na Vila da Esperança, dando um lar para as crianças. Nós tínhamos também
a equipe da educação pré-escolar, nós tínhamos a equipe do desenvolvimento comunitário, e nós nos reuníamos para traçar metas, planos sobre tudo isso, sobre o nosso trabalho comum, com alvo comum, objetivo comum, apesar de atuação em diferentes frentes. E nós atuávamos também em conjunto, esporadicamente, em situações de calamidade naquele país, um país muito sujeito a furacões, a tempestades, a enchentes, a deslizamentos de terra, terremotos, né? As caravanas dos voluntários sem fronteira da Junta de Missões Mundiais atuavam com a gente em diversas situações, em diversos momentos. Nós trabalhamos também com o apoio à ONU, às Forças Armadas Brasileiras que estavam naquele país. Nós distribuímos roupas, alimentos, lona para cobrir o telhado das casas. Tudo isso levando a esperança que há no nome de Jesus. Esse é o trabalho missionário. É você, batista brasileiro, responsável por essa obra. Deus continua agindo no Haiti através dos missionários da terra que trabalhavam com a gente. E você continua agindo no Haiti e em vários outros campos no mundo através da sua campanha de missões, através da sua vida, da sua oração, da sua contribuição. É possível a gente demonstrar pela Bíblia a importância de Jesus no casamento. É fácil a gente encontrar Jesus levando alegria a comunidades inteiras, como muitas vezes fizemos ali no Haiti, levando Jesus a comunidades inteiras. E no âmbito individual, nós não podemos aceitar com naturalidade que Jesus não faça parte da vida de uma pessoa. Ou de uma criança que alcançamos, como por exemplo no meu contexto. Por não aceitarmos que uma criança seja impedida de conhecer a Cristo, nós a tomamos pela mão e a conduzimos até a cruz, até o ponto de encontro dessa criança com o seu Salvador. Alegrar o coração da criança e conduzir crianças ao Senhor, isso é nossa missão também. A Junta de Missões Mundiais tem uma campanha chamada Janela 4x14, cujo objetivo é trabalhar com as crianças dessa faixa etária dos 4 anos aos 14 anos. Estudos indicam que crianças com idade entre 4 e 14 anos são mais abertas a ouvir sobre Jesus Cristo. E a Junta de Missões Mundiais tem aproveitado essa janela 4x14 para levar Jesus ao coração das crianças. Podemos também devolver a ela a sensação de alegria, a sua proteção, devolver à criança essa sensação de pertencimento. São tão necessários ao desenvolvimento da criança e nós estamos trabalhando nisso. Não estamos falando de levar crianças ao circo, isso até poderia ser bom. Estamos falando de, através da palavra e das brincadeiras, apresentar-lhe o Senhor da alegria. No intuito de alegrar o mundo, Deus tem nos dado várias estratégias e missões. São casas-lares, a tenda de brincar. Alguém já ouviu falar da tenda de brincar, cujo objetivo é garantir o acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância para crianças refugiadas em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 4 e 6 anos. Tão importante isso. A Bolsa Verde, que trabalha também com a alma da criança, levando a ela Jesus através das histórias do ensino da Bolsa Verde. Os PEPs, Educação Pré-Escolar para Criança, Pré-Escola Infantil.
não somente as crianças. Deus tem nos dado também oportunidades com adultos, em meio a calamidades. A Junta de Missões Mundiais trabalha com equipes, os Voluntários Sem Fronteiras, os missionários, que levam a presença de Jesus para trazer alegria, ou para levar alegria aos povos em calamidade, os refugiados que hoje se espalham pelo mundo. É tão comum hoje ver refugiados, mas eles estão espalhados de fato pelo mundo e a Junta alcança através do seu trabalho missionário. Você também tem sido um missionário quando você faz na sua igreja a campanha de missões e trabalha junto, dá as mãos à Junta de Missões Mundiais para que os missionários possam então descer pela corda até os confins do mundo. É tempo de sermos sal e luz. O vinho daquela união simbolizava a presença de Jesus no lar do novo casal, trazendo um bom tempero para o dia a dia. Ao convidar Jesus para a festa, era como se estivéssemos pedindo ao Senhor que fizesse daquele lar um lugar de alegria, como a canção que diz: a casa que um dia te receber, Senhor, nunca mais saberá viver sem ti. Convidar Jesus para o nosso lar, levando Jesus ao mundo inteiro, são maneiras práticas de transformar o mundo com a alegria de Jesus. O Espírito Santo te convida, vem fazer missões com a gente. Onde estão os seus talentos? Não deixe seus talentos guardados. Vamos usar esses talentos nos campos missionários. Vamos atender ao chamado do Senhor. Continue investindo aí na sua igreja, investindo em missões mundiais através da sua vida, através das suas orações, das ofertas, do voluntariado e de muita, mas muita mobilização, especialmente em tempos de crise, em tempo que o dólar está nas alturas, a dificuldade que a Junta tem de manter ali os missionários e as atividades e a saúde dos missionários, o transporte, as suas casas. É tão difícil, é tão custoso, e ainda mais nessa situação do câmbio tão alto do dólar. São desafios enormes que a Junta precisa enfrentar. Então, meus irmãos, batalhem em nome de Jesus para levar a alegria de Jesus ao mundo, para transformar esse mundo com essa alegria do Senhor. Que o Senhor assim, então, nos conduza de modo a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, e que a Igreja do Senhor possa responder o seu chamado. Vamos fazer missões. Amém.